queridos, que alegria estarmos juntos novamente pelo grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Lembrando que as palestras do grupo Aulas da Vida também são transmitidas pela TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, na cidade de Campina Grande. O tema do nosso encontro de hoje é Pais, vossos filhos são luzes. Vamos começar então esse nosso encontro, nossos momentos, né, de encontro com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. E eu vou começar trazendo aqui para vocês a primeira epístola de Pedro, Pedro o apóstolo. Ele diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa epístola, aqui alguns trechos, né, da epístola de Pedro. Pedro, o apóstolo, na realidade ele estava falando, né, para o seu povo, para o povo hebreu. É para eles que ele se dirigia. Então, o que Pedro trouxe para nós nessa epístola e que nós podemos trazer para o nosso encontro de hoje? Pedro diz que se já provamos que o Senhor é benigno, ou seja, se já entendemos, se já aceitamos Jesus como nosso caminho, como o nosso mestre, como aquele a quem devemos seguir, né, os ensinamentos, então que deixemos de lado toda a malícia, todo engano, fingimentos, invejas, todos esses sentimentos inferiores. É isso que Pedro está falando para nós. Como meninos novamente nascidos. Ou seja, ele quer dizer aqui para o povo hebreu, né, que se o povo hebreu entende a vinda do Cristo, compreende a vida de Jesus, a tudo que ele ensinou, então, que se transforme em meninos novamente nascidos. Mas nós podemos trazer essa frase de Pedro dentro de uma lei universal, da lei de Deus, a lei da reencarnação. Pedro, é claro, estava dizendo para aquele povo, para aquele momento, para aquela época que eles estavam vivendo. Mas isso serve totalmente dentro da lei de reencarnação, que entendemos, que aprendemos na doutrina dos Espíritos, e já que dizia Jesus, quando disse que era necessário, então, que nasçamos novamente. Pedro está dizendo que se já compreendemos a importância do Cristo, o significado de Jesus para nós, então que como meninos novamente nascidos, deixemos de lado tudo que não for bom, tudo aquilo que trazemos que ainda não é bom. Ou seja, Pedro está falando da nossa reforma íntima, né? Pedro está falando dessa reforma, está falando dessa conduta acertada, das escolhas melhores. Pedro está falando isso para nós. E ele diz ainda que possamos então, se temos esse entendimento, que possamos então desejar o leite racional, não o falsificado. Ou seja,
que a gente compreenda verdadeiramente o que é bom e o que não é bom, o que está dentro daquilo que Jesus nos falou e nos trouxe e aquilo que está fora do Evangelho do Cristo. E assim, se seguirmos nessa conduta, Pedro diz que chegaremos então a Jesus, pedra viva, reprovada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Então é a nossa transformação íntima, nossa evolução, nosso crescimento espiritual. E ele diz para aquele povo, para o seu povo, que é o povo hebreu, que vós sois a geração eleita. Por quê? Porque o povo hebreu, ele entendia o Deus único. Então ele tinha esse diferencial. Por isso, Jesus estava entre eles. Para mostrar o Evangelho, a Boa Nova, as leis de Deus. Porque aquele povo, naquela época, entendia, aceitava, compreendia o Deus único. Então, nós podemos pegar todas essas frases da primeira epístola de Pedro, quando ele diz dos meninos novamente nascidos, né? Essa renovação que acontece no nosso dia a dia, cada dia, uma oportunidade de renovação para nós, de crescimento, de aprendizado, mas também nós temos a lei da reencarnação, que nos traz toda oportunidade de progresso. Esse progresso que Pedro está falando, esse progresso espiritual de deixarmos tudo que não for bom, de limparmos os nossos equívocos, nossos defeitos, nossos erros, né? E chegarmos a Jesus como pedra viva. Então, vamos analisar assim, dentro do nosso contexto, do nosso tema de hoje, essa epístola de Pedro. No livro dos Espíritos, questão 171, Kardec, então, questiona, né, os espíritos sobre a justiça dessa reencarnação. Ele quer saber onde está a justiça dessa reencarnação, o porquê, né, dessa reencarnação. E os espíritos respondem assim: todos os espíritos tendem para a perfeição. Nós sabemos que nós somos criados para essa angelitude, para nos tornarmos espíritos perfeitos. Então, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Olha aí, então, a necessidade desse retorno, né, dessas experiências, né, porque nós temos que ter as nossas provações aqui na vida corpórea para o nosso crescimento espiritual. Sua justiça, a justiça de Deus, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, olha a justiça da reencarnação que Kardec estava querendo entender. Os espíritos então respondem: o que nós não conseguimos realizar numa vida anterior, nós sempre teremos uma nova oportunidade de estarmos aqui, aonde devemos estar, né? De estarmos aqui reencarnados, para então trabalharmos em nós toda essa evolução, acertarmos as contas com aqueles com os quais devemos algo, né? Receber daqueles que são os nossos credores, nos ajustarmos emocionalmente junto com aqueles que já viveram conosco e nós retornamos juntos. Enfim, cada reencarnação é uma oportunidade de crescimento e de progresso. Então, aquilo que nós deixamos lá para trás, nas anteriores, que não conseguimos concluir da maneira correta, ou sequer, às vezes, nem começamos,
né, essa correção em alguns pontos ou muitos pontos, nós temos sempre a bênção misericordiosa dessa lei da reencarnação, para regressarmos e para buscarmos então essa construção, esse equilíbrio, esse saneamento, né, essa limpeza do que somos e nos tornarmos então esses seres perfeitos, esses espíritos perfeitos para o qual nós fomos criados por Deus. Seguindo ainda, no Livro dos Espíritos, questão 779, Kardec então pergunta sobre a marcha do progresso. Então ele pergunta assim: a força para progredir, nós estamos agora, desde o começo desse nosso encontro, nós estamos falando dessa progressão espiritual, a qual somos todos fadados, né, a realizar, né? Então Kardec pergunta: a força para esse progresso, a força para progredir, áurea o homem em si mesmo? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Ou seja, essa força para progredir, o homem tem em si? Ele consegue retirar de si mesmo? Ele consegue fazer nascer, vamos dizer assim, em si mesmo? Ou vem apenas de um ensinamento? Os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Então aqui eles já nos dizem que isso depende de cada um, depende de nós. Uns progridem com mais facilidade, mais rápido, outros com maior dificuldade, né? Com maiores problemas, mais lentamente. As oportunidades estão todas aí para nós, para todos os filhos de Deus da mesma forma. Mas cada um escolhe dentro da sua capacidade de decidir, dentro do seu livre-arbítrio, como quer essa evolução. É a escolha de cada um. Então o homem ele se desenvolve por si mesmo, cada um fazendo para si a sua parte no seu íntimo, na sua conduta, né, dentro dessa evolução espiritual. Dá-se então, continua os espíritos na resposta, eles continuam assim: dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Olha que interessante essa resposta dos espíritos. Então, eles nos dizem que nós nos desenvolvemos cada um por si, né? Cada um dentro daquilo que busca, dentro do seu entendimento, dentro do seu esforço. Mas que os mais adiantados, aqueles espíritos que já possuem um certo conhecimento, já conseguiram alguma transformação no seu íntimo, né? Então, esses mais adiantados, eles auxiliam o progresso dos outros. Por meio do quê? Do contato social. Então, nós progredimos por nós mesmos, mas nós auxiliamos quem está à nossa volta. Nós não fazemos por eles, cada um por si, mas nós auxiliamos. Nós auxiliamos com o nosso exemplo, com o amor, né? Que possamos distribuir, com o carinho, com a palavra amiga, com as atitudes. Nós, então, auxiliamos os outros, ao mesmo tempo que aqueles que estão mais elevados que nós, nos auxiliam. Então, somos todos um auxiliando o outro, cada irmão auxiliando o outro dentro da sua possibilidade. Mas é interessante aqui que os espíritos trazem para nós nessa resposta o meio que isso acontece. É necessário que haja, então, o contato social. Esse contato de estarmos juntos novamente. Vamos seguindo, então, aqui para que a gente possa compreender bem melhor. No livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier,
pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 11. Emmanuel diz assim, eu vou só falar uma frase que vai resumir muito do que nós estamos colocando aqui. Excetuando-se os missionários que são aqueles espíritos já com um grau de elevação bem superior ao nosso, né? E que eles chegam até nós, que eles reencarnam, eles convivem conosco aqui para nos auxiliar não só a um ao outro, mas eles são missionários, então eles auxiliam uma comunidade toda, uma região, um país, porque eles são missionários, eles têm essa condição, né? Então, excetuando esses espíritos, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Interessante essa frase de Emmanuel, não é? Então, tirando esses espíritos que vêm para uma missão entre nós, todo berço, ou seja, todo espírito que reencarna, todo, retrata na vida de agora a vida que teve no passado. Isso é algo que nós temos que refletir bastante, porque responde a inúmeros questionamentos de todos nós. E Emmanuel nos traz essa reflexão. Então, nós analisando essa reflexão de Emmanuel, com a resposta dos espíritos sobre a força do progresso, a Kardec, os espíritos nos dizem que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social. Então, aqui nós já podemos começar a compreender que se o berço, a vida de agora, minha vida de agora, retrata a minha vida que passou, e que os mais adiantados ajudam ao progresso dos outros através do contato social, isso quer dizer que nós estamos unidos dentro de um sistema de necessidade, vamos dizer assim, um sistema de necessidade. Nós estamos, então, no ambiente que devemos estar, porque é o melhor para nós, é a de nossa necessidade. Nós temos a nossa família, constituímos também a nossa família ao longo da vida, da maturidade, e todos esses espíritos que estão entre nós, que nos rodeiam, nossos pais, irmãos, filhos, cônjuges, netos, nós somos todos, ou a maioria de nós, né? Todos ligados nesse sistema de necessidade uns dos outros. Então, muito importante pensarmos nisso, porque pensando nisso e compreendendo isso, não só no entendimento da palavra, do contexto, mas como Pedro diz na sua primeira epístola aos Hebreus, verdadeiramente identificando essas necessidades e deixando de lado aquilo que não é bom em nós, nós realizaremos então o nosso progresso. Tudo é justiça de Deus. Tudo conlui, tudo se fecha dentro da justiça de Deus. E muitas vezes nós não nos damos conta disso e nos revoltamos com muitas situações das nossas vidas. Mas temos que prestar atenção que nada é por acaso dentro dessa justiça divina. No Livro dos Espíritos ainda, na questão 582, Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Vamos ver a resposta, é um pouquinho longa, mas é importante que ela seja lida por inteiro. Respondem os espíritos, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem. Mais do que pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o Filho
sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam para a senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando dando aos filhos uma organização delicada, graciosa, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seus filhos. Se este, ou seja, o filho, vier a sucumbir por culpa deles, dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda, os pais, e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Olha que missão sublime é a missão da paternidade. Aqui nós estamos, nesse mês, nosso mês de agosto, comemoramos o Dia do Pai, né? O Dia dos Pais, dessa figura tão importante e necessária em nossas vidas. Mas aqui os espíritos generalizam, eles não estão falando apenas do pai, eles estão falando dos pais, do pai e da mãe, certo? Eles estão falando dos pais. Então, eles dizem que sim, que é uma missão verdadeira, é uma missão sublime, extremamente importante, de grande responsabilidade. De grande responsabilidade. Porque Deus coloca, eles dizem, né? Deus coloca o filho como aquele bebezinho lindo, frágil, delicado, né? Que naquele momento em que olhamos aquele bebezinho, um amor já começa a se formar em nós. Já se forma aquele amor. E é providencial essa forma. É necessária. Porque aí forma-se em nós aquele amor, aquele carinho, aquela vontade de cuidar, né? E também porque o bebezinho e depois um pouquinho mais a criança, até uma certa idade, é totalmente sugestivo, é totalmente propenso, a palavra é essa, totalmente propenso às impressões que ele recebe dos pais. Então, olha a nossa responsabilidade como pais dessa criança. Nós passamos todas as impressões para esse filho. Então, essa criança, ela vem toda delicada e vai crescendo, e nós vamos cuidando, e deveríamos passar as melhores impressões para que ela compreenda o caminho correto, o caminho do bem, a estrada do bem. Porque se fizermos, como os espíritos aqui responderam a Kardec, se não fizermos, na realidade, se não fizermos a nossa parte, se desleixarmos, se preferirmos então cuidar da parte externa, só do material, só da parte material, só do que o mundo está vendo nosso, né? Fora do nosso âmbito familiar, porque é a fachada, é a aparência. Se nos preocuparmos mais com tudo isso, em detrimento daquilo que é a nossa maior obrigação na família, que é cuidar da nossa família e educar os nossos filhos, se nossos filhos vierem a cair por conta desse nosso desleixo, nós sofreremos muito por isso. Nós teremos que arcar com essa responsabilidade, porque aquele espírito nos foi confiado para que pudéssemos ajustá-lo na senda, no caminho correto. Então, é sim uma missão extremamente importante e de extrema responsabilidade. Nós temos aqui no livro Missionário da Luz, nós temos a história de um casal chamado Raquel e Adelino. Raquel e Adelino, em outra oportunidade, uma experiência anterior, eles também eram um casal, também eram unidos como casal. E tinha um amigo
o amigo Segismundo. E esse amigo que se apaixonou pela Raquel, ele cometeu então o crime de matar Adelino por conta dessa paixão. Ele destruiu a vida de Adelino, porque ele assassinou Adelino. Ele destruiu a vida de Raquel, que se perdeu na vida depois do assassinato do marido de Adelino. E ele se perdeu também, porque ele cometeu esses dois crimes. Matando um, ele praticamente matou a outra. As oportunidades da vida da outra, porque ela não conseguiu se reerguer. Então esse trio dessas três personagens, Raquel, Adelino e Segismundo, aí cada um no plano espiritual, depois Raquel em seu tempo desencarnou, Segismundo desencarnou, Adelino já tinha sido assassinado, já estava desencarnado. Em algum momento, depois de algum tempo, eles iriam se reencontrar. Raquel e Adelino, na espiritualidade, se prepararam para o perdão, se prepararam para receber Segismundo como filho, porque os dois reencarnaram, se reencontraram nessa reencarnação, casaram-se novamente e aguardariam então a chegada de Segismundo. Esse era o combinado entre eles, porque eles queriam e necessitavam, claro, desse ajuste de contas, desse perdão, de receber aquele que foi, em vida passada, o destruidor de suas vidas, que foi o seu algoz, como filho e amá-lo. E Segismundo, por sua vez, também, amá-los como pai, como os pais, né? Mas acontece que Raquel estava propensa a isso. Ela aceitou e ela iria fazer de bom grado, de bom coração. Adelino, já reencarnado e casado com Raquel, em seu íntimo, ele já não queria mais. Porque quando ele, em espírito, né, ele via Segismundo, porque ele já estava se aproximando por conta desse preparo da reencarnação. Muitos irmãos trabalhando dentro dessa reencarnação para que tudo desse certo. Mas Adelino, quando via Segismundo em espírito, em desdobramento, né, quando o espírito se afasta um pouco do corpo, ele entrava em pânico, com medo daquele espírito que fazia, mesmo ele não lembrando de todas as situações que ocorrera por conta de já estar encarnado, ele tinha a sensação do medo, do pânico, quando ele via aquele espírito. E isso foi fazendo com que Segismundo também ficasse arrependido e com medo dessa nova trajetória que foi traçada. Então esse plano que era um plano de amor, de acolhimento, né, de saudar os compromissos, estava começando a ir por água abaixo. E nós estamos trazendo aqui essa história do livro Missionários da Luz, nessa narrativa de André Luiz, para ver como é importante e como a gente não tem noção, não tem ideia de como se processa uma reencarnação, de como chega um filho, um espírito até nós, como nosso filho. Claro que existem casos e várias maneiras que isso é possível de acontecer, e aqui nós não vamos entrar em todo esse detalhe, né? Mas muitos casos são parecidos sim, como o de Raquel e o de Adelino e Segismundo. E pode ter sido o nosso, que nós não sabemos e não lembramos mais. Mas nós temos que ter a noção desse ajuste, de tanto trabalho da espiritualidade, de uma equipe imensa coordenando, trabalhando para que tudo aconteça da melhor maneira, tentando intuir um espírito e outro, fortalecendo nessa decisão. Para quê? Para que o amor aconteça quando reencarnado, para que haja essa oportunidade, para que o amor aconteça, para que o perdão aconteça. E é através da reencarnação, quando os espíritos respondem a Kardec, que os mais adiantados, mesmo que seja um pouco mais adiantado, ajudam o progresso dos outros através do contato social. É isso que Emmanuel está nos falando.
nós voltamos unidos com aqueles com os quais precisamos retornar, quer seja para auxiliar, quer seja para sermos auxiliados. Então é a importância de estarmos unidos. E aqui nós estamos falando, como o nosso tema são relacionado aos pais, porque é em relação a tudo, todos que estão à nossa volta, né, que tem essa ligação mais íntima, mas vamos focar nos pais, que é o tema do nosso encontro. Então essa importância de estarmos como filhos, ou como pai, ou como mãe, enfim, dessa trilogia, né, entre essas figuras, pais e filho. Olha a importância disso, o trabalho que é realizado para que a gente possa ter essa oportunidade de acerto e de aprendizado. No livro Pensamento e Vida, novamente citando ele, Emmanuel nos traz também uma reflexão muito linda no capítulo chamado Filhos. E eu vou ler algumas partes aqui para vocês. Então ele fala assim, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. Ou seja, nós reencarnamos com uma individualidade, com uma história. Nós já temos conosco a nossa história. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão à nova chapa cerebral as imagens, que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Olha a responsabilidade, então, dos pais e daqueles que educam, né? Também na ausência dos pais, aqueles que educam uma criança. Porque essa chapa, como o Emmanuel diz, a chapa cerebral, ela está limpa. Ela está limpa, pronta a receber essas impressões que nós temos a responsabilidade de dar. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nessa ou naquela direção. Que direção estamos dando aos nossos filhos? As crianças confiadas na terra ao nosso zelo, ao nosso cuidado, são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova, em sua estrutura orgânica. Ou seja, é a justiça da reencarnação, justiça de Deus. Apesar de termos uma individualidade, uma história, nós chegamos aqui, vamos dizer assim, se podemos usar essa palavra, vazia, né? Nossa mente pronta para receber os benefícios dessa nova experiência. É a nossa responsabilidade como pais. Não podemos esquecer que nossos filhos, embora tragam consigo experiências anteriores, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio. Olha o contato social novamente aí. Eles estão conosco temporariamente, retomam conosco esse convívio, quase sempre para se reajustarem conosco. Oportunidade. Aos impositivos da lei divina, necessitados tanto quanto nós, de provas e ensinamentos ao trabalho da regeneração desejada. Importância de estarmos juntos e transformarmos os nossos sentimentos. É assim que toda criança entregue então à nossa guarda é um vaso vivo, a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo então aos pais, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, são os nossos exemplos, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo com amor esta criança, este espírito como filho, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma urna preciosa a incorporarmos os nossos reflexos,
troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias luzes. Lembra quando Emmanuel respondeu a Kardec, né? Na questão do Livro dos Espíritos, que temos uma obrigação muito grande, que a paternidade, ela é uma missão, sim, uma missão, e que se por conta do nosso desleixo, da falta do compromisso e da nossa responsabilidade, do nosso cuidado, do nosso zelo com esse espírito que nos chega, né, sob a forma do nosso filho, né, se deixarmos de trabalhar aquilo que deveríamos ter feito, e se esse filho ele cair ali no futuro, nós teremos também uma grande e imensa culpa. É isso que Emmanuel está nos falando. Todo nosso trabalho para esse espírito que ele chama agora, que o coração da criança é uma urna preciosa, tudo aquilo que colocarmos, depositarmos nessa urna preciosa, né, que é o coração de uma criança, se for bom, nos trará então luzes no futuro. Se não for bom, não nos trará luzes no futuro. Então, ele nos diz, Emmanuel, que isso é um troféu para nós, que nos retratará lá no futuro, no qual seremos então herdeiros das nossas próprias luzes. Estamos acendendo essa luz no coração dos nossos filhos? Então a paternidade, ela é uma missão irrevogável, ela é uma missão. E é uma missão sublime. Só que ao mesmo tempo que a paternidade é uma missão sublime e nossos filhos são luzes para nós, por que são luzes para nós? Porque eles são oportunidades abençoadas que nós temos de nos redimir. Seja naquilo que fizemos de errado com esse espírito, né? Então nós nos redimindo, né? Nós trabalhando nele o perdão em nós, né? Ou o contrário, ou nós perdoarmos. Então nossos filhos são luzes porque nos retratam a oportunidade de crescimento e de evolução. São espíritos que chegam até nós, né? Que têm o objetivo de serem auxiliados e de nos auxiliar também. Então, ao mesmo tempo que nossos filhos são luzes para nós, como pais ou mentores dessas crianças, educadores, né, dessas crianças, aqueles que na ausência dos pais vão fazer o papel dos pais, né? Então mas aqui estamos focando na figura mesmo, né, dos pais. Nós somos luzes para essa criança, para esse espírito. Porque nós precisamos estarmos juntos, unidos nessa tarefa de aprimoramento espiritual. Então, quando nós dissemos aqui no início da nossa fala, o tema do nosso encontro, que é pais, vossos filhos são luzes. E filhos, vossos pais são luzes. Nós somos luzes uns aos outros, porque nós temos a condição de auxiliarmos uns aos outros nessa evolução, nesse crescimento espiritual. Então, quando Pedro fala na sua primeira epístola aos Hebreus, que possamos então, como meninos novamente nascidos, né, nos transformarmos. Nós então trazemos para essa lei da reencarnação, que possamos, como crianças renascidas, auxiliarmos naquilo que temos que auxiliar, aprendermos naquilo que temos que aprender e que possamos, como pais, recebendo essa criança renascida, também auxiliarmos e também aprendermos. Nós temos responsabilidades recíprocas, mas como pais, recebendo essa criança, a nossa responsabilidade é extremamente grande. Porque, como diz Emmanuel, o coração da criança é uma urna vazia, prontinha para receber as impressões de amor, de educação, de respeito, de orientação para o caminho correto.
E isso cabe aos pais fazermos, a nós pais fazermos. Então vamos refletir sobre tudo isso que Emmanuel nos trouxe, que os Espíritos responderam a Kardec, que é Pedro, o apóstolo, deixou para nós. A importância de estarmos juntos, a importância de fazermos o trabalho, esse trabalho que é uma missão sublime, que é o trabalho da paternidade. Porque, pais, vossos filhos são luzes, luzes de esperança. Desejo a todos os pais um dia maravilhoso, abençoado, de muita felicidade e de amor. Obrigada pela atenção de todos.